essa carta que um dia eu escrevi. Olha, você vai falar mal de Yu Yu Hakusho? Jamais falarei mal, nem admito que falem mal de Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, quando fala rápido demais, até confunde, povão. Mas eu tenho que dizer que o live action não é essas maravilhas todas que estão pintando, não. Tanto que a gente esperou o corre-corre na cidade grande, tanta gente passava e estava só, mas foi corre-corre demais. Vamos começar o nosso aquecimento. Já nem sei dizer qual destes lugares me dói mais. Meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu. E vamos aqui falar desse tal live action. E primeiro eu vou começar dando carteirada. Carteirada lá nerdola mesmo. Porque pra conversar sobre o Yu Yu Hakusho, você tem primeiro que falar comigo. Você tem que saber do que tá falando. E eu tô falando isso porque é completamente diferente você assistir a série em live action que a Netflix lançou, sendo alguém que viu o anime ou leu o mangá. Acho que viu o anime ainda é mais forte pros fãs. Quem assistiu assim, acho que porque tem muita coisa. O visual é muito melhor, né? Visualmente falando, assistir um anime do que ler um mangá. Principalmente em animes shonen, que tem cenas de ação. Acho que não tem comparação, né? E lógico, porque a dublagem brasileira foi a mais icônica da história de um anime. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Então assim, meu povo, eu não tô falando que quem conheceu agora, assistiu sem nunca ter escutado o nome Yusuke Urameshi, não tem opinião. A pessoa tem opinião, mas só que a sua opinião sobre isso, com certeza vai ser muito diferente da minha, tá ligado? Então entendam que a minha é de alguém que já assistiu o anime há muito tempo e que tem ele como um dos... Quem me conhece sabe, como um dos principais animes assim que já passou pelo Brasil. Pra mim, não tenho dúvida com relação a isso. E outra coisa interessante é porque é impossível a Netflix tendo lançado esse ano One Piece em live action e tendo sido um sucesso, é impossível não comparar. Não dá, povão. Porque a gente acaba pensando, Netflix lançando adaptação de anime. Antes a gente comparava com o quê? Com Death Note, que foi horrorosa. Toda vez que eu falo da adaptação de Death Note, até é um pouquinho de vontade de chorar. Hoje a gente compara com One Piece. Não adianta dizer pra não comparar, porque uma foi feita no Japão, outra foi feita de uma forma mais ocidental. Ambas são adaptações de anime e ambas feitas pela Netflix, assinadas pela Netflix, pelo menos, encomendadas, exclusivas da Netflix. Entendo que uma atuação, por exemplo, de japoneses, de orientais, é completamente diferente. E isso já causa profunda estranheza na gente. Eu mandei o Yusuke morrer, senhora Tsuko. Mas eu disse isso da boca pra fora, sabe? Eu tenho que admitir aqui, não é falando mal, porque se a gente vê, japoneses, muitos não sabem atuar bem. A gente vê no Yu Yu Hakusho, mesmo com a dublagem colaborando muito, não sai tão bem algumas pessoas ali. O próprio Yusuke, assim, eu acho que tudo fica muito mais caricato do que precisaria ser. Eu não tô dizendo que isso é ruim ou bom, eu tô dizendo que a gente não é acostumado com isso. A galera que é acostumada com dorama vai ter algumas coisinhas assim, apesar de não serem japoneses, a maioria dos doramas assim, a galera assiste geralmente dorama coreano, mas pô, é meio parecido, né? O exagero nas emoções, negócio que acaba parecendo, inclusive, um pouco com os animes, na hora que a gente começa a olhar assim, lembra? E eu acho que é exatamente por isso que o primeiro episódio de Yu Yu Hakusho me causou extrema estranheza, e eu sou assim, ó, dorameiro, já fui mais, mas eu assisti vários doramas já na minha vida, e produções japonesas, tokusatsu, etc. Eu não tô falando que os japoneses deveriam mudar a forma de fazer suas séries, isso é totalmente cultural, isso não tem a mínima lógica se eu fosse pedir. Mas a Netflix quis lançar isso mundialmente, quis lançar como uma série que o mundo todo precisaria se interessar, tal qual One Piece. Então precisava ter dado uma ocidentalizada um pouquinho assim. E não é por gosto pessoal meu, é mercado. Ou vocês acham que Godzilla Minus One é 100% ali ocidental, não tem nada baseado em Hollywood? Óbvio que tem.
Teve um amigo meu que tava assistindo que ele não é, assim, do meio, que assiste tudo, que já tá acostumado com esse tipo de coisa vindo do Japão. E ele realmente assistiu o primeiro episódio e falou: meu Deus, que vergonha alheia, o que é isso? Como é que estão elogiando um negócio desses? Passou um, passou dois, terceiro episódio ele já tava, tá ficando bom mesmo isso aqui. E eu concordo, povo. Parece que eu tô querendo falar mal de Yu Yu Hakusho. Não tô. Eu gostei sim do live action, mas pra mim faltou muito. E é um negócio que eu detesto nas produções de hoje em dia, que acontece muito. Eu falei de The Marvels, o segundo filme da Capitã Marvel, foi uma das coisas que eu mais bati na tecla e que não acontece só com a Marvel, tem acontecido com várias produções. Hoje em dia é de correr com o tempo. A gente tem que contar uma história gigantesca e vai ser em 1 hora e pouco. Yu Yu não teve tão pouco tempo, mas só que Yu Yu é uma história gigantesca. O anime não é essas produções que a gente vê hoje em dia, tirando One Piece, de que tem 12, 16, 22 episódios. Não é assim. O anime do Yoshihiro Togashi, que por sinal é casado com a Naoko Takeuchi, que fez Sailor Moon, isso já me bota dentro dessa família, é um vínculo. Eu já gostava de Sailor Moon, assistia, porque passava em TV aberta. Aí veio Yu Yu, descobri que eles casaram, eu falei: meus pais! Pai. Tudo colabora, tudo colabora. Se eu não me engano, são 112 episódios, povão, o anime, se a gente for contar. E eu acho muito massa quando pegam um live action e começam a mesclar as coisas. Eu acho que dá até pra melhorar. Eu já falei isso com o Cavaleiro Zodíaco uma vez e continuo falando que é muito bom pra fazer isso. E o One Piece eles conseguiram, eles mesclaram muita coisa, mas não correram com a história. O One Piece, apesar de ter sido, lógico, muito mais rápido do que o anime, ele conseguiu mesclar várias coisas e contar um iniciozinho ali da história. E Yu Yu não. Yu Yu eles correram pra contar uma história que poderia ser muito, mas muito maior. Sakio tenta ligar o mundo dos demônios ao mundo dos homens para invocar os yokais. E eu sei que eles têm medo de ser cancelada, tipo, só vai ter essa temporada, então vamos fazer tudo que a gente pode nessa temporada. Eu vou pensar bem, ó. A morte do Yusuke, a parte dele como fantasma, os 3 demônios que roubaram os tesouros, a parte da Yukina, que ainda é a primeira apresentação do Toguro, e o Torneio das Trevas, foi tudo compilado nisso. É muita correria e uma decisão assim de roteiro que eu não sei se foi certa. Minha filhada mesmo assistindo nem lembrava direito do rosto do Kurama, pra vocês terem ideia. E ela pega as coisas rápido, geração TikTok. Eu não queria voltar a assumir a forma de yokai. Acho de extrema loucura e até inocência deles fazerem um negócio em 5 episódios e já pegar a saga do Toguro inteira mesclada com a do início do Riei. Eles pularam muita coisa, pularam coisas tipo o Lando sendo o vilão do treinamento da Genkai. Até mesmo o Riei, eu acho que para 5 episódios dava tranquilamente para fazer o Kurama, Riei e o Gouki ali sendo a primeira ameaça. Se não fosse o Riei, o vilão dessa primeira temporada, desses 5 episódios, poderiam ter feito pelo menos assim, iniciava com o Riei, juntava a saga de alguma forma meio da temporada ali, Riei passava pro lado do bem junto com o Kurama, que já meio que começa do bem mesmo, e poderíamos ver a saga do Suzaku, que é muito boa. Eu adoro o Byakuya, meu irmão. O Byakuya contra o Quabra, adorava aquela luta. Nossa, foi o que me pegou. A primeira vez que eu fui pego de verdade pro Yu Yu Hakusho foi ali. Tem também o Genbo e o Seiryu. São aqueles monstros das trevas. Tem até o papagaio infernal lá, que perturba pra caramba. Pronto, aquele era um quarteto muito perfeito pra gente ver como primeira ameaça, sabe? Quando você coloca logo o Toguro, número 1, a ameaça tá no nível muito alto. Mas tem depois o Sensui. Ok, eu adoro a saga do Sensui. Eu acho que é muito diferente. Eu acho que conseguiram sair da mesmice na hora que vira, sabe, passa a grande saga do Torneio das Trevas, termina, finalmente derrotam o Toguro e acho que sim, conseguem mostrar uma ameaça diferente, além de poderosa, na saga seguinte, né? Pra mim fica ainda mais complexa essa questão se a gente pensar que eles podem ter uma continuação. Vai que vão mais 5 episódios, o que é que vai ter nessa segunda temporada? Já o Shinobu Sensui? Galera, como é que a gente vai ver a morte do Yusuke, se ela rolar também? Se ele morreu, parece, pra quem acompanhou só a série, parece que ele morreu um dia desses, né? São 10 episódios, digamos, né? Se a gente botar na média aí. Ele morreu no episódio 1. Digamos que no 9, no 8, ele morra de novo. Qual o impacto disso?
complexo tentar compilar a história dessa forma. Próximo tempo, 5 episódios foi o Sensui já. Acabou pra mim. Nossa, não, eu quero nem pensar nisso. Todos os personagens do Torneio das Trevas têm background, têm carisma. Caraca, até aquele trio do Dr. Ichigaki. Depois podia já colocar o Bui, Cara Azul. Eu achava muito mais legal apresentar o time Toguro realmente para aprofundar, mas eles não conseguiram aprofundar nem os próprios personagens principais. O Abara pra mim foi o que tentaram, mas mesmo assim eu acho que ainda ficou muito raso. O Yusuke, beleza, porque a gente acompanha meio que da visão dele. Botan é quase inexistente ali, pouquíssimos diálogos a gente vê dela. Riei e Kurama achei ótimo colocarem a Yukina já nesse início, mas também foi muito pouco aprofundado. Eu entendo tudo que faz isso acontecer. Eu entendo quando eu reclamo que o Kurama não mostraram a história dele, nem que fosse uma animaçãozinha, talvez por conta do orçamento, foi só ele falando a história. Só que tudo isso me tira muita coisa da própria essência do desenho que me deixava tão intrigado e tão colado naquela tela, que é o coração. Tô na área. Se derrubar é pênalti. Yusuke! No momento que você não se apega aos personagens, no momento que você não mostra por que eles são tão carismáticos, que você não mostra por que eles são tão humanos, o que eles têm, mesmo sendo yokais alguns, né? O que eles têm de tão diferente, o que eles têm que faz o público se vidrar ali, eu acho que perde muito. Não sei, pra mim não funcionou tão bem. E digo e repito, eu não estou falando que a série é ruim. Eu estou falando que, mais uma vez, é uma produção em que correram demais, que tudo fica atropelado. Pensa bem, a Genkai aparece no primeiro episódio que ela aparece, ela já encerra o próprio arco. No primeiro episódio que ela aparece, ela já passa a bola espiritual pro Yusuke. Isso pra mim não fez sentido nenhum. Você não tem apego com a Genkai se você tá assistindo, você não vê motivo pra ela ter tanta confiança nele assim. Caraca, será que ninguém tem aquela perseverança, aquele brilho no olhar que ele tem, que ela passou pra ele? Uma senhora que já luta há tantos e tantos anos aí, 50 anos, se eu não me engano, ela e o Toguro se separaram e se reencontraram. Nesse tempo todo, só o Yusuke, em poucos dias ali, sei lá, eu não lembro se eles marcam exatamente quantos dias foi o treinamento, mas eu lembro que chega a passar 20º dia do treinamento. Por tudo que mostraram, pra mim era mais lógico ela passar a bola espiritual pro Kuwabara. E você, Yusuke? Seu treinamento está quase no fim. Desça a montanha. Fora que faltou aquela boa e velha trilha sonora, né, meu povo? Porque Yu Yu Hakusho tem músicas tão boas, que a galera chora escutando a versão dublada. Já nem sei dizer qual destes lugares me dói mais. Parece que eu tô achando tudo terrível, né? Não, povo, mas eu acho que eu não tive tanto tempo de ver as qualidades. 5 episódios pra mim foi o maior erro que a Netflix poderia cometer. Espero muito que consigam fazer mais episódios, que consigam melhorar a questão dos efeitos. O Toguro transformado, não é que eu senti falta dele ficar cinza, mas seria massa. Da forma que foi feita, pra mim ficou parecendo o Abobo, do filme do Double Dragon, de 1994. Não vão ser os efeitos que vão estragar, não. Até porque as cenas de ação estão muito legais, as cenas estão muito bem coreografadas, tem muita coisa a ser aproveitada ali. A própria cena do atropelamento do Yusuke eu achei genial, muito melhor do que no anime, por exemplo. Teve várias coisas que pra mim é um pecado ser retirada. A questão da luta do Toguro com a Genkai é super emotiva. Pronto, é isso. Perdeu emoção. É muito emotivo, mas você tem que ver o Yusuke desesperado, querendo salvar a mestra, já apegado a ela como a gente se apegou ao longo dos episódios, e não conseguindo. Tudo aquilo leva tempo, leva desenvolvimento dos personagens, você entender quem é cada um, mesmo que sejam diferentes. Mas agora, você não é nada. É só osso e pele, deve ser jogada no lixo. Isso ser tão melhor, faltou tanto, é tão pequeno para personagens tão grandes. Toguro pra mim, assim, no meio dos animes, eu sei que também tem muito apego de nostalgia da minha parte. Pra mim, Toguro é o top, um dos vilões mais icônicos que nós já tivemos assim no meio dos animes. Ele é muito legal, ele tem muitas camadas
Eu acho que ele poderia ter sido bem melhor explicado, não só no live action, no anime também. Eu acho que no anime a questão do pacto que ele fez para continuar mais novo, para continuar subindo o seu nível de poder, foi pouquíssimo explorado. Dava para ter explorado melhor isso, mas requer tempo. Então pra mim é impossível ver a galera dizendo que Yu Yu é melhor do que One Piece. Não dá. Não é por causa disso. Esse é o maior defeito. Essa é a temporada que foi apresentada. Espero que consigam voltar a dar um coração, uma alma pra Yu Yu Hakusho. Tava tão empolgado, vocês não têm noção como eu tava empolgado. Lamento o quanto poderia ser melhor se tivesse sido trabalhada com mais afinco, se tivesse mais investimento como teve o One Piece. É uma pena. Tava falando da blusa, ó, o pessoal da Cartoon Brand me mandou, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Show a blusa deles, ó. Exatamente porque ia estrear e eu recebi junto com uma blusa de Natal, massa demais. Acessem lá o site deles, o Instagram. É uma marca daqui de Fortaleza, as estampas são originais e eu gosto muito quando isso acontece. Belezinha, meu povo? E eu não poderia assistir live action sem ser com sushi, né? Live action de anime sem sushi podia ser o ramen, mas ramen aqui no calor que tá em Fortaleza só se eu fosse um maluco. Diz aí pra mim o que vocês acharam. Faltou coração também pra vocês, do jeito que eu tô falando? Tempo pra desenvolver tudo, a história como um todo, os cortes que fizeram, de um modo geral, vocês lamentaram assim como eu? Diz nos comentários, se inscreve no canal, dá like no vídeo e faz tudo o que tem pra fazer, porque foi mais um pra conta. E vamos, torcendo pra marca Yu Yu Hakusho crescer depois disso. Isso com certeza seria bem legal. Chegar em suas mãos, não abra e guarde esta ilusão junto ao coração.